Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses. Salve palestrinos, eu sou Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras, a partir das 20h30, aqui na sua Web Rádio Verdão. E o Palmeiras completou 9 jogos sem sofrer gols diante do Internacional de Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro no último domingo no estádio do Beira-Rio. Desde 29 de julho deste ano, o Alviverde não cede gols aos seus adversários, tendo como goleiro titular o campeão olímpico Everton, que se integrou ao Alviverde nessa temporada e conquistou a posição na meta alviverde. Triunfos diante do Paraná Clube Vitória por 3-0, Cerro Porteño e Botafogo do Rio de Janeiro por 2-0, Vasco da Gama e Bahia por 1-0, e 3 empates por 0-0 contra Bahia, América e Internacional foram decisivos para que o Verdão construísse essa marca. São 6 vitórias, 3 empates com 12 gols marcados por 3 competições diferentes: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América, e com 3 técnicos distintos, os interinos Wesley Carvalho e Paulo Turri inicialmente, e depois a sequência mantida por Luiz Felipe Scolari, o Filipão. Essa marca faz do atual sistema defensivo palestrino igualar os recordes dos anos de 1965, 69 e 73. E aqui abordaremos todos esses períodos de grande invencibilidade sem sofrermos gols. A primeira grande sequência sem ceder gols aos adversários aconteceu entre agosto e setembro de 1965. No dia 22 de agosto daquele ano, o Verdão venceu a Portuguesa Santista pelo placar de 3-0 pelo Campeonato Paulista no estádio Palestra Itália, dando início à sua primeira grande sequência sem sofrer gols. Comandado pelo técnico argentino Dom Ernesto Filpo Núñez, o Alviverde venceu o América de São José do Rio Preto por 1-0, empatou em 0-0 contra o 15 de Piracicaba, vitória por 3-0 contra a seleção do Uruguai, vestindo a camisa da seleção brasileira nos festejos inaugurais do estádio do Mineirão em Belo Horizonte. Empate em 0-0 contra o Corinthians. Vitórias sobre o São Bento de Sorocaba por 2-0,
e sobre o Santos por 1-0, repetindo o placar de 1-0 frente à Prudentina, e empate em 0-0 contra o Peñarol do Uruguai. Nessa série foram 8 gols marcados, 6 vitórias e 3 empates. Valdir Joaquim de Moraes, Picasso e Maidana foram os goleiros responsáveis por manter a meta alviverde invicta. A segunda grande sequência aconteceu em janeiro de 1969. Foram 6 jogos válidos pelo torneio início do Campeonato Paulista e 3 jogos pelo torneio de Mar del Plata. Nos jogos do torneio início, o Alviverde empatou em 0-0 contra o Santos, contra o São Paulo e o Guarani de Campinas. Venceu o Corinthians por 2-0, a Portuguesa por 1-0 e o Botafogo de Ribeirão Preto também por 1-0. Comandado por Julinho Botelho, o Alviverde foi campeão da competição. Já nos jogos do torneio de Mar del Plata, o Verdão teve como técnico novamente o argentino Ernesto Filpo Núñez e conquistou vitórias contra o Rapid Viena da Áustria por 5-0, Boca Juniors por 2-0 e um empate em 0-0 contra o Slovan Bratislava da Tchecoslováquia. Nessa série foram 11 gols marcados, 5 vitórias e 4 empates. Chicão e Pérez foram os goleiros palmeirenses nesse período. A terceira grande sequência de invencibilidade sem sofrer gols aconteceu entre outubro e novembro de 1973. Foram 9 jogos, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro, com 2 empates por 0-0 contra Sergipe e Vasco da Gama, e vitórias contra o Santa Cruz, América de Natal, Desportiva do Espírito Santo, Goiás e Internacional de Porto Alegre, todas vitórias pelo placar de 1-0, e triunfos por 2-0 contra a Portuguesa e 4-0 contra o Comercial de Mato Grosso. Nessa série foram 11 gols marcados, 7 vitórias e 2 empates. Leão foi o goleiro do Palmeiras em todas essas partidas. Em todos esses períodos, o Alviverde conseguiu se manter 9 jogos consecutivos sem ser vazados, como a série atual, as quais representa a segunda melhor sequência em toda a história centenária da Sociedade Esportiva Palmeiras. A melhor marca, entretanto, aconteceu em 1987, quando o Palmeiras teve uma impressionante sequência de 12 jogos sem tomar gols. Entre abril e maio de 87, em jogos válidos pelo Campeonato Paulista, o Verdão foi imbatível. Tendo o goleiro Zete, formado nas categorias de base do Alviverde, no gol como goleiro titular em todas as partidas, o time palmeirense iniciou a sua série sem tomar gols no dia 8 de abril, na vitória por 1-0 contra o 15 de Piracicaba, no estádio do Pacaembu, gol marcado pelo volante Lino. Depois vieram 2 vitórias seguidas pelo placar de 2-0, uma contra o Corinthians, outra contra o América de São José do Rio Preto. Na sequência, 2 empates em 0-0 contra o Novo Horizontino e o Juventus da Moca. Logo na sequência, vitória por 2-0 contra a Portuguesa. Depois, novo empate em 0-0 contra a Inter de Limeira.
Vitórias contra o São Paulo por 1-0 e Ferroviária por 4-0 deram sequência à série positiva alviverde. Outro empate em 0-0 contra a Ponte Preta e 2 vitórias por 1-0 contra o Mogi Mirim e Botafogo de Ribeirão Preto mantiveram os 12 jogos sem sofrer gols do Verdão naquela campanha. O fatídico jogo da quebra da invencibilidade de Zete na meta palestrina aconteceu no dia 4 de maio daquele ano. No dia 24 de maio daquele ano, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o Verdão empatou em 1-1 contra a equipe local e sagrou-se campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista. O ex-zagueiro e ídolo palmeirense Luiz Pereira atuava pelo time do ABC Paulista e coube a ele marcar contra a meta do seu antigo clube. Zete ficou 1.238 minutos sem tomar gols, um recorde jamais batido na história do Palmeiras por qualquer outro goleiro. E olha que o Palmeiras sempre foi consagrado como uma grande academia de goleiros com nomes marcantes na história do futebol brasileiro e mundial, como Berdan Catani, Marcos, Veloso, Jurandir, Valdir de Moraes, Leão e tantos outros. Naquela partida, em 1987, no estádio Bruno José Daniel, o Palmeiras atuou com Zete no gol, Ditinho na lateral direita, Wagner Bacharel e Márcio na zaga central, Renato na lateral esquerda, Lino e Gerson Caçapa como volantes, Delei, Júnior e Guina no sistema central. Depois, no segundo tempo, Guina deu lugar a Bizu e Mauro na ponta esquerda. O técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras era o ex-jogador Valdemar Carabina. Durante o período sem sofrer gols, o Alviverde registrou 8 vitórias, 4 empates e anotou 14 gols em 12 jogos. Aqui a memória afetiva vem à tona e as lembranças em profusão de tempos saudosos. Era eu criança, estava no estádio Bruno José Daniel naquele dia com meu saudoso e querido pai, meu companheiro de todas as jornadas palestrinas. Lembro da festa da torcida palmeirense pela conquista do título simbólico do primeiro turno. O gramado foi invadido pelos torcedores que lotaram o estádio. Teve volta olímpica, grito de campeão, fogos, bandeiras, atletas carregados nos ombros dos torcedores, muita emoção. Tudo era motivo para alegria para nós palmeirenses, pois amargávamos um jejum de títulos num período duro da nossa história. Qualquer taça levantada em qualquer ocasião empolgava a fanática e apaixonada torcida alviverde, que estava carente de grandes conquistas. Eu era um dos poucos que não participava da festa e que chorava copiosamente nos braços de meu pai. Ele tentava me consolar e não entendia a minha reação. O choro
começou quando o Luiz Pereira subiu mais que a zaga do Palmeiras e colocou a bola na rede de Zete. E não parou. Meu pai tentava me consolar com uma palavra. Afinal, havíamos sido os campeões do primeiro turno, meu filho, dizia ele. Havia uma esperança de, enfim, sairmos da fila. Aliás, todo ano naquele período amargo era o de agora vai, de que sempre era o ano de que nós podíamos terminar aquela angústia. Mas eu, na minha tenra imaginação de criança, achava que o Palmeiras nunca mais sofreria gols em sua vida, dada a sequência de jogos sem sofrer gols, as quais acompanhei em loco nas arquibancadas com meu pai e com outros companheiros. Queria que a invencibilidade de Zete do Verdão fossem eternas. Lembro de voltar de trem do estádio Bruno José Daniel no trajeto para casa com meu pai, com o sentimento de que o sonho sempre é mais gostoso que a realidade. Sonhemos então como aquela criança que dessa vez esse tabu que o Palmeiras mantém seja eterno e o Palmeiras nunca mais sofra um gol em sua vida daqui para frente. Esse é o desejo da criança que mora no meu coração e que tem pelo verde a sua paixão maior. Viva o Palmeiras, viva a Sociedade Esportiva Palmeiras, que nos encanta e nos apaixona. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook, você me encontra, Fernando Galupo, Galupo com 2 P's, um P de palestra, outro P de Palmeiras. No Twitter, @Palestra Galupo, Galupo também com 2 P's, um de palestra, outro de Palmeiras, não tem como errar. Meu e-mail, palestragalupo@gmail.com. Temos um blog, fernandogalupo.wordpress.com. Além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela nossa querida web Rádio Verdão. Salve palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz. Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.